O Homem do Céu, capítulo 17. Preso pela segunda vez. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, versos 20 a 23. Desde que fui solto em janeiro de 1988 até meados de 1991, igrejas de toda a China nos convidavam para pregar o Evangelho. O Senhor me usou para compartilhar sua palavra em regiões distantes, e muitos pecadores se encontraram com Cristo. Vivíamos tão ocupados, da manhã à noite, que nem nos alimentávamos direito. Acordávamos bem cedo para ter nosso tempo com o Senhor, e depois trabalhávamos o dia todo pregando, ensinando e viajando, até cerca de meia-noite, quando caíamos exaustos na cama. No dia seguinte, antes de o sol nascer, já estávamos em pé, preparando-nos para repetir todo o processo. Nas raras ocasiões em que estávamos em casa, tínhamos de trabalhar no campo, tentando pôr em dia as muitas tarefas atrasadas. No início de 1991, o Senhor me admoestou com o texto de Apocalipse 2, versos 3 a 5. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu estava esgotado por causa do ministério. Em maio daquele ano começou outro período de muita perseguição contra as igrejas domésticas. Certa noite, estava deitado quando minha esposa acordou assustada com um sonho. O coração dela disparou e ela ficou com medo do que viu. Exclamou: "Temos de pegar nossas Bíblias e partir agora." Acalmei-a como pude e pedi que me narrasse o sonho. Deling contou: "Chovia e ventava muito, e eu estava me sentindo muito solitário empurrando uma bicicleta por um caminho cheio de lama. Eu levava 2 sacolas com seus livros prediletos penduradas na bicicleta, então era quase impossível subir a colina." Ela prosseguiu: "Eu usava toda a minha força, mas não conseguia chegar a lugar nenhum. Estava exausta, prestes a desmaiar quando alcancei uma pequena estrada. Coloquei as sacolas de livros na calçada e descansei. E continuou: o Senhor me mostrou que, se você não obedecer à direção dele, será levado para um lugar aonde não quer ir. Deus está nos avisando. Vamos partir agora. Enquanto ainda se acha escuro, vamos fugir dos que querem nos maltratar." Respondi à minha esposa: "Veja bem, a colheita do trigo está quase chegando. Vamos esperar alguns dias, depois partimos." Senti que havia lógica em meu raciocínio e tentei fazer Deling enxergar meu ponto de vista, mas ela falou: "Se você não me atender, com toda certeza vai enfrentar problemas. Você se tornou obstinado em seu coração e sempre tenta ser herói. Não ouve mais os conselhos dos outros, precisa se arrepender e orar para Deus purificar seu coração." Nesse momento, o Espírito Santo chegou a falar comigo através de Mateus 2, verso 13. "Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge." Ele me mandou partir imediatamente, mas não lhe dei atenção. Fazia meses que eu trabalhava por minha própria força, portanto, estava exaurido física, emocional e espiritualmente. Perdera o discernimento espiritual e meus ouvidos estavam surdos. O orgulho brotara em meu coração como uma erva daninha. Em vez de obedecer à voz de Deus, raciocinei com a lógica humana, baseei minha decisão em minha própria sabedoria. Meus companheiros de trabalho me admoestaram a não ficar em casa, mas não segui o conselho deles. Não estava esperando no Senhor com o coração puro. Foi esse o motivo do meu fracasso. Encontrava-me cansado, trabalhando demais e com o coração relapso. Transformar o ministério em ídolo. A obra de Deus tomara o lugar do amor a ele.
Escondi minha condição dos que oravam por mim e prossegui com minha própria força, até que Deus resolveu interferir em sua misericórdia e amor. Eu ainda me levantava todo dia às 5 horas da manhã e orava com a liderança da igreja. Eu não deixara de ler a Bíblia, mas fazia tudo como obrigação e pelo hábito, não por estar com o coração disposto, transbordante no relacionamento com Jesus. No início do ano, o governo central anunciara que planejava deter todos os líderes das igrejas domésticas que se recusassem a participar do movimento patriótico das 3 autonomias. Aprovaram uma lei decretando a ilegalidade das igrejas domésticas. Isso deu base legal para as autoridades nos processarem. 4 dias depois do sonho de Deling, oficiais do DSP, a paisana me capturaram em frente de casa, amarraram-me e me levaram preso. Eles iam à minha casa me procurar a cada 3 ou 4 dias. Mas como eu estava sempre a caminho ouvindo de alguma reunião, escapara todas as vezes. Por desobedecer a Deus e não respeitar o Senhor, a minha esposa e meus colegas, fui preso pela 2ª vez. O Senhor viu que eu estava me consumindo no ministério. Por isso, em sua graça, permitiu que eu descansasse nele através das grades por algum tempo, enquanto aprendia mais sobre a vida espiritual. Se você é um servo do Senhor, permita-me dar-lhe um conselho. Seja humilde e vigie para não cair no mesmo erro que cometi. O Senhor Deus nos deseja para si mesmo e tem ciúmes de nós. Ele ama nossa alma. Se colocarmos algo acima do nosso relacionamento com Jesus, mesmo que seja o trabalho que realizamos para Ele, cairemos em uma armadilha. Se você está esgotado, pare, descanse. Sua lâmpada precisa do fornecimento contínuo do óleo do Senhor para que a luz não se apague. Lembre-se, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, versos 15 e 18. No julgamento, fui acusado de séria perturbação da ordem social. O juiz me avisou em tom grave. Hoje, vamos enviá-lo para o campo de trabalhos forçados, Daã. Ouvimos dizer que você vira o mundo de cabeça para baixo. Sabemos que prega o evangelho em todo lugar e que em poucos dias convence as pessoas a seguirem seus ensinamentos. Se fizer isso em Daã, seremos obrigados a lhe ensinar uma lição da qual você jamais se esquecerá. Eu e meu companheiro, o irmão Xuan, recebemos a mesma sentença, 3 anos de prisão. Os guardas nos algemaram e nos obrigaram a sentar entre 2 criminosos. Fomos colocados em um veículo e enviados para o centro de detenção, onde ficaríamos durante alguns meses antes de sermos mandados oficialmente para o campo de trabalhos forçados. Eu já havia entendido que o meu pecado e o meu orgulho haviam me colocado nessa situação. Chegando ao centro de detenção, arrependi-me com muitas lágrimas e entreguei-me à graça e à misericórdia de Deus. Ele me perdoou e aumentou minha fé. Quando entrei na prisão, o Espírito Santo falou o seguinte texto ao meu coração. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 3, versos 13 a 16. Todos os prisioneiros, pelo menos nos primeiros dias, eram saudados na prisão com surras e tortura. Isso se aplica especialmente aos que já tinham sido presos antes. Quem mais espanca os presos não são os guardas, mas sim os líderes das celas. É uma forma de os homens cruéis exercerem autoridade e mostrarem aos recém-chegados quem é que manda. Os guardas se afastam e não fazem nada para impedir. Eu estava preparado para a surra, mas um dos oficiais da prisão ouviu dizer que iria chegar um pastor. Resolveu impedir que eu fosse espancado. Então aproximou-se e perguntou:
É você que acredita em Jesus? Sim. O senhor também acredita? Perguntei. Minha família é crente, mas eu não, disse ele. O senhor é o cabeça da sua família. Por que não o aceita pessoalmente? Falei. Ele sorriu, mas recusou-me a responder a minha pergunta, dizendo: conversaremos sobre isso mais tarde, mas agora me diga o que posso fazer por você. Meu coração se encheu de gratidão. Pedi àquele oficial bondoso, se possível, afrouxe um pouco minhas algemas. Elas já cortaram meus pulsos. Então ele perguntou: gostaria que eu enviasse uma mensagem para sua família? Quero ajudá-lo. Em 2 dias, minha família e alguns companheiros receberam autorização para me visitar, graças à bênção do Senhor e à ajuda do oficial. Agradeci a Deus. Foi uma recepção muito diferente da minha primeira experiência na prisão em 1984. Em outubro de 1991, 5 meses depois que fui preso, o DSP enviou uma equipe especial de guardas armados para me levar, junto com vários outros prisioneiros, do centro de detenção para o campo de trabalhos forçados da AN, que fica na comarca de Ruiyang, no noroeste da província de Henan. Quando chegamos ao destino, o chefe da guarda me apresentou. Aqui está o criador de problemas, o líder contra-revolucionário Yun. Os oficiais da prisão me cercaram e indagaram. Você conhece Xu Yongzi, o cabeça dos contra-revolucionários? Conhece o pastor chamado Ren Fiel? Esses homens creem em Jesus, respondi. Trouxeram meu registro e falaram. Não tente nos enganar. Sabemos que é cúmplice deles. Nos primeiros dias me proibiram de conversar com os outros e ninguém podia me dirigir uma palavra sequer. Os prisioneiros pensavam que eu era um homem muito perverso, talvez assassino ou estuprador. Fui surrado várias vezes. Os homens daquele lugar precisavam desesperadamente do evangelho. Havia muitos presos doentes e desnutridos. Alguns estavam tão doentes que ficavam deitados o dia inteiro, esperando a morte. Nos primeiros meses, os guardas me vigiaram de perto, mas eu nunca discuti as políticas da prisão. O Senhor permitiu que eu visse os outros homens através dos olhos compassivos dele. Eu orava pelos enfermos e compartilhava o evangelho com meus colegas sempre que tinha oportunidade. Consegui fazer isso levando os guardas a pensar que eu era massagista. Enquanto massageava os doentes, compartilhava em segredo o evangelho e orava por eles. Assim, muitos receberam o Senhor Jesus com lágrimas nos olhos e foram curados de muitas enfermidades. Em pouco tempo, os prisioneiros e os guardas ficaram sabendo que eu cria em Jesus e que o poder dele para salvar e curar estava à disposição de quem quisesse. Certo dia, eu estava compartilhando o evangelho com um grupo de prisioneiros. A alegria do Senhor enchia meu coração. Vários guardas comentaram. Sabem de uma coisa? Esse criminoso é mais feliz do que nós, que somos livres. Vamos pedir que ele cante uma música para nós. Entoei meu hino predileto, que o mundo todo saiba que tem um Salvador, o nome dele é Jesus. Os prisioneiros voltaram para as celas e ensinavam aos outros as músicas e as palavras que haviam ouvido de mim. Por causa da dureza da vida e de sua situação sem esperança, estavam desesperados para encontrar qualquer luz espiritual. Sentiu que não havia esperança nem alegria para o futuro e, por isso, consideravam a palavra de Deus uma pérola de valor inestimável. Um dia, o diretor da prisão teve torcicolo e pediu que eu o massageasse. Ficamos conversando e logo ele percebeu que eu não era o tipo de pessoa que meu dossiê descrevia. Falou. Suas atitudes não são como o DSP noticiou. Há vários meses, nós o observamos com atenção. Os guardas e os prisioneiros têm boa impressão a seu respeito. Então, resolvemos nomeá-lo líder de sua cela. Será responsável pela moral e pelo comportamento dos outros prisioneiros e fará com que eles trabalhem direito. A atitude dos líderes da prisão para comigo melhorou. Transferiram-me do trabalho do campo para o escritório principal e me deram várias tarefas que incluíam organizar programas educacionais para os internos e escolher e transmitir as músicas pelos alto-falantes. Tornei-me um bibliotecário da cadeia e até ajudei a preparar os relatórios enviados ao governo mostrando como a vida dos criminosos estava melhorando. Eu mal havia frequentado o ensino médio. A enfermidade do meu pai me obrigou a deixar a escola para trabalhar, mas o Senhor havia me promovido. Eu trabalhava em 4 departamentos diferentes: gerência, educação, administração e saneamento. Havia prisioneiros com curso superior,
mas o Senhor colocou seu favor sobre mim e por isso fui promovido. As experiências em meus 2 primeiros períodos na cadeia foram muito diferentes, mas ainda assim pareciam se encaixar como plano de Deus para minha vida. Toda essa vivência foi como um seminário que eu precisava muito cursar. Aprendi bastante sobre o caráter de Deus e ele me ensinou a ser testemunha viva dele. Na segunda vez não fui perseguido nem torturado como havia sido antes. Os prisioneiros 4 anos se assemelharam à experiência de José quando foi jogado na prisão, difamado e perseguido. Contudo, a segunda passagem pela cadeia se igualou ao período em que Deus exaltou José e o colocou em posição de influência e autoridade. Aprendi o verdadeiro significado do texto, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Salmo 75, versos 6 e 7. Entretanto, gostaria de deixar claro que não era livre para ir aonde quisesse. Meus companheiros do ministério não tinham permissão para me visitar. Só poderiam ir à prisão com autorização oficial por escrito. Como muitos deles estavam sendo perseguidos pelo DSP, seria muito arriscado pedirem autorização para me visitar. Eu recebia poucas notícias do mundo exterior. Não podia receber nem enviar cartas. Apesar dessas restrições, o Senhor realizou coisas maravilhosas para me ajudar. O muro que protegia a prisão possuía minúsculas janelas ao longo dele. Era uma comunicação com pequenas lojas. Isso permitia que os prisioneiros comprassem alimentos e outros itens. Certo dia, reparei que a proprietária de uma das lojas tinha um inário da Igreja dos Três Poderes sob o balcão. Então pedi a ela: será que posso dar uma olhada em seu livro? Muito séria, ela respondeu: você não precisa ver meu livro, não é da sua conta. Depois de falar, escondeu o inário embaixo do balcão. Era uma crente da Igreja dos Três Poderes. Ela pensava que todos os prisioneiros eram maus, então achava impossível eu me interessar pelo inário dela. Vi que é um inário. Gostaria muito de dar uma olhada porque ele tem muitas músicas que conheço. Falei. Ela zombou. Aí dentro não tem nenhum homem bom. O que vai adiantar você ver o inário? Tia, sou um verdadeiro cristão. Estou preso por causa do Evangelho e do testemunho de Jesus. Será que eu poderia cantar um hino do seu inário? Por favor. Ela ficou envergonhada pela forma como havia me tratado. Então abriu o livro em um hino que eu conhecia. Com lágrimas nos olhos cantei: louve a Deus sem cessar. Agradeça a meu Salvador hoje e para sempre. Veja, o Filho de Deus foi crucificado, pregado na cruz do Calvário por mim e por você. O amor de Deus está sobre nossa família e amigos. Pecadores, recebam hoje a graça de Deus. Diabo, afaste-se de nós. Veja, o Filho de Deus foi crucificado, pregado na cruz do Calvário por mim e por você. A irmã idosa chorou de alegria, passou a mão pela janela, apertou meu braço com força e falou: que o Senhor console seu coração, leve o livro, fique com ele. 2 dias depois voltei à janelinha na loja. Ela me contou que, quando chegou em casa, o Senhor lhe disse: em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. Ela não sabia o que fazer por mim, por isso preparou alimento e pediu a outra irmã para também levar alguns pratos deliciosos para me abençoar em nome de Jesus. Pediu-me que, de vez em quando, eu fosse até a janela da loja dela para compartilhar a palavra de Deus com ela e com seus amigos. Eles passaram a desfrutar de maior comunhão com o Senhor. Essa amada irmã se ofereceu para levar cartas para minha família e meus colaboradores e trazer as deles para mim. Deus a usou para me dar muito consolo através da abençoada janelinha do muro.